Crianças, tudo bem? Vamos lá para mais um dia da nossa aula? Turma, então vamos lá. Hoje continuaremos na apostila de português. Turma, durante alguns dias nós viemos trabalhando com as histórias, não é verdade? E em cada história nós temos um personagem principal, né? As últimas histórias que a Pro contou para vocês e que nós fizemos as atividades da apostila, o personagem principal era o Patinho Feio. Turma, hoje nós teremos mais uma história com outro personagem. Turma, a história de hoje vai ser um pouquinho diferente das histórias que nós ouvimos, porque as histórias que nós ouvimos foram histórias que já foram contadas há muito tempo atrás, né? Há mais de 100 anos, há 100 anos, histórias conhecidas por muitos de vocês. Agora nós vamos ouvir uma história que se chama fábula. Vocês sabem o que é uma fábula? Turma, uma fábula envolve os personagens, os animais. E esses animais, eles falam, eles pensam, assim como nós, os humanos, né? E eles acabam contando a história assim como se fosse cada um de nós. Então, fábula são histórias vividas por animais, mas contada como se fossem humanos, nos seus pensamentos, na fala. E turma, toda fábula tem um final que a gente acaba refletindo, né? O que seria isso? As histórias, geralmente contadas pelas fábulas, faz com que a gente pense, olha, será que aquela atitude daquele personagem é bacana? Será que não é? Será que é certo a gente fazer alguma coisa de errado? Será que não é? Então nós vamos descobrir qual é a moral dessa história de hoje. O que é certo a gente fazer e o que não é certo. Turma, então vamos lá. Nós vamos ouvir hoje a história O Sapo e o Boi. Vamos lá ouvir a história? O sapo coachava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos: querem ver como eu fico do tamanho desse animal? Impossível, disse o pato. Absurdo, comentou a coruja. Esqueça, disse a garça. Então, para o espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de tamanho. Viram só? Eu não disse que conseguiria? Pois fiquem sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a garça. Inconformado, o sapo continuou a estufar. E agora, já estou do tamanho dele? Só se for do tamanho de um bezerro, respondeu o pato. E é bom você parar com isso antes que se machuque. Só vou parar quando eu ficar maior que o boi. Sem dar ouvido aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. É nisso que dá não se conformar com o que se é, disse a coruja, que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ela mesma. Então, turma, qual é a moral dessa história? O sapo, ele tinha muita inveja. E o que aconteceu? Ele queria ficar do tamanho daquele, né? Daquela vaca que ele viu, muito grande, né? Daquele boi. E turma, como um sapo pequenininho conseguiria ficar do tamanho de um boi? É impossível. Então ele ia acabar se ferindo. Turma, se a gente estivesse junto na sala de aula, essa atividade nós iríamos fazer de uma maneira bem bacana. A Pro iria dar uma bexiga para cada um
E conforme a contaria essa história, vocês iriam enchendo essa bexiga, como se fossem um sapinho, até estourar. Mas como nós não podemos estar juntos, então a Pro só está contando a história para vocês. Mas, turma, nós não podemos ser igual aos outros. Por quê? Porque cada um é um, né? Então não dá igual. Tem pessoas que às vezes o tamanho, a estatura é mais baixa. Tem pessoas que é muito grande, muito alta. Como uma pessoa muito alta vai se tornar muito baixa? Como uma pessoa muito baixa vai se tornar muito alta? Então são coisas que não dá muitas vezes para a gente ser. Alguma coisa, igual às vezes quando está na moda, os meninos fazerem um corte de cabelo, as meninas, isso às vezes até é possível. Mas ser como a outra pessoa é quase que impossível, né? Então, a moral dessa história é que a gente tem que aceitar a gente como a gente é, né? Não dá pra gente copiar ou querer ser a outra pessoa. E no fim o sapinho acabou se ferindo, porque ele acabou se estourando, né? E acabou não sendo igual aquele boi que ele viu bebendo água. E os seus amigos ainda o aconselharam, não é verdade? Os seus amigos ainda falaram, não faz isso, você pode se machucar. Você não vai conseguir ficar do tamanho daquele boi. Mas ele nem deu ouvido, né? Então a moral da história é que a gente não pode querer ser igual ao outro. Temos que nos aceitar da maneira que nós somos. Tudo bem, turma? Vamos lá agora para as atividades?